É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão experimental de mentoria. Então, como eu gosto sempre de fazer nesse início, é compartilhar com vocês um pouquinho de como vai ser aí essa nossa próxima uma hora e pouquinho. Aqui é uma sessão de mentoria, né? Uma sessão experimental de mentoria. Então, o formato é o mesmo de como funciona a minha própria mentoria, né? Então, eu trago aqui um conteúdo, mas eu gosto sempre de falar que não é um curso ao vivo, que é onde eu vou falar, e no final acaba o nosso encontro. O que eu quero mesmo é que vocês participem, então vou pedir aí sim a participação de vocês, que vocês interajam aqui comigo no chat, façam perguntas, porque a ideia é realmente essa, a ideia é que vocês tenham essa oportunidade de aprender aí com o método que eu vou trazer em relação a vendas, e é claro que também possam perguntar, tirar suas dúvidas para que vocês evoluam nessa tarde aqui de quinta-feira. Tá? Queria agradecer aí a participação de vocês que conseguiram estar aqui ao vivo comigo. Para mim, isso já demonstra muito, tá? Porque eu acho que separar uma hora e pouquinho da tarde de uma quinta-feira para falar de vendas é essencial para o crescimento do negócio. Eu acho que ainda falta muito. Os profissionais acabam deixando a área de vendas um pouco de lado e, no fundo, é a área mais importante de um negócio, porque é a que gera a receita, o faturamento. Né? Então, sempre falo que sem vendas não tem projeto, sem projeto não tem escritório. Né? Então, é fundamental que vocês consigam investir um tempo. Então, aqui, criando essa rotina de vendas, e vocês estando aqui, vocês estão fazendo esse investimento no negócio de vocês. Uma hora, a gente passa mais de uma hora, às vezes, nas redes sociais, mais de uma hora fazendo outras coisas, e muitas vezes a gente acaba não investindo no que é mais importante para o nosso negócio. Mas vamos lá, então, como que vai funcionar hoje? Vou trazer aqui um conteúdo bastante prático, tá? Para que vocês consigam aplicar ainda hoje, saindo daqui. Vou abrir para perguntas. Vocês podem me interromper no meio, porque mentoria é assim, mentoria é interação, mentoria é vocês vêm daqui um pouco nos bastidores, é sem firula e é realmente direto ao assunto. Tá bom? É... Quem quiser, né, quem puder também abrir aí a câmera, para que eu possa vê-los. É sempre gostoso quando a gente está compartilhando aí com um conteúdo, ver realmente cada um de vocês, poder conhecer um pouquinho mais vocês. Então, quem puder, abre aí a câmera para que a gente possa ter aí essa nossa interação e esse nosso momento aí na próxima horinha. Então, vamos lá, direto ao assunto. Vou compartilhar aqui minha tela, preparei para vocês um material, mas vocês podem ir interrompendo também, tá bom, gente? Antes até de começar aqui a compartilhar, eu quero só entender um pouquinho quem que está aqui nesse nosso encontro hoje. Vou fazer duas perguntas, tá? Então, a primeira delas, eu queria saber se quem já participou de algum curso meu, alguma palestra, ou até alguma outra sessão de mentoria, coloca aqui para mim no chat, tá? Só para eu saber um pouquinho até onde vocês já conhecem um pouco do conteúdo que eu trago, né? Então, eu já venho falando sobre vendas, sobre proposta comercial irresistível há bastante tempo, e eu quero saber um pouquinho para que a gente possa realmente nivelar, e eu vou ter que acabar alinhando todo mundo, né, para que eu possa entrar no conteúdo. Então, eu quero só entender um pouquinho mais de vocês, coloque aqui no chat, para que eu possa saber. Então, a Bruna participou do PAC, a Ilane, primeira vez por aqui, assistiu a gravação, primeira vez. A Mariana também, primeira vez. Larissa, primeira vez. Aqui, então, muita gente realmente é a primeira vez, né? Então, o Fábio. Beleza, então vamos lá, gente. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quando a gente fala em vendas, normalmente a gente tem três cenários, tá? O primeiro cenário é aquele escritório que tem poucas oportunidades ao longo aí de um mês, por exemplo. Então, aquelas oportunidades que chegam até você, você realmente não pode deixar que elas saiam, né? Você tem que realmente converter, porque você tem um volume de oportunidades muito baixo, tá? Então, eu vou falar as três opções, aí você vê em qual você se encaixa melhor. O segundo perfil que a gente encontra mais aí dentro da Arcademy, em outros eventos que eu participo, que eu mesmo promovo, é aquele profissional que já tem um bom volume
Tá sem som. Oi, Jéssica, eu tô falando há muito tempo sem som? Pouquinho. Peço desculpa, gente, aqui em algum momento me travaram o som, mas então só me fala onde que eu parei, por favor, até onde você lembra aí que eu parei. Eu acho que no. Então vamos lá. Então vou retomar a questão dos três perfis, tá? Então existem três perfis quando a gente pensa em vendas, né, para escritórios de arquitetura, design de interiores ou profissionais de interiores, tá? O primeiro deles é aquele que tem uma demanda pequena de projetos ou de oportunidades, ou seja, aquelas oportunidades que chegam até você, você tem que pegar de qualquer jeito para você fazer girar o seu escritório. Então você tem um pequeno número de oportunidades, você tem, não pode deixar que esse cliente saia. O segundo perfil é um perfil de um escritório que já recebe um número de oportunidades relevante, mas sabe que precisa melhorar sua taxa de fechamento, os melhores clientes, talvez um ticket médio maior. Então, você tem que gerir um pouco melhor as oportunidades que chegam até você para que você aproveite melhor. E em terceiro, são aqueles escritórios que estão começando e querem realmente começar direito, com processo de vendas, fechando bons clientes. Então, vamos lá. Para quem tem um volume pequeno de oportunidades. Dois, para quem já tem um bom volume de oportunidades e tem que gerir um pouquinho melhor. E três, para aqueles escritórios que ainda estão começando. Coloquem aqui no chat, só para eu também, porque com isso tudo, gente, eu direciono um pouquinho mais o meu discurso ao longo da nossa aula. Tá? Então, eu trouxe, claro, um roteiro daquilo que eu vou falar, mas eu consigo direcionar melhor para vocês. Então, Andréa Pontes 2, a Bruna 3, a Elaine 3. Então, o pessoal começando. Casagrande 2, a Laís 2, a Larissa 1, Monique 2, Ma 1, a Gisele 3. Tá, então ainda temos aí um público, acho que está bem dividido, né? Temos aí o pessoal começando, um pessoal que já tem bastante volume e uns que realmente é um volume pequeno e tem que converter. Bom, gente, então vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela. Peço desculpas aí pelo meu problema técnico de ficar sem som. Eu vi que estava depois, agora que eu vi aqui no chat, vocês colocaram ali, eu que não estava vendo. E eu vou compartilhar. Então vamos lá. Faz um joinha aí para quem está com a câmera aberta, se vocês estão vendo aí a minha tela, por favor. Joinha, beleza, valeu, Andréa. Então vamos lá, gente. Antes de trazer o conteúdo de como fazer com que vocês fechem 2 a cada 3 propostas comerciais apresentadas, eu quero só colocar aí todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Tá? Tudo que eu vou ensinar aqui para vocês, ele parte de um dos 3 pilares, que foi algo que eu levantei lá na Arcademy, né, que eu desenvolvi junto com a Arcademy, que na verdade é algo que o mercado já aplica, mas só para vocês entenderem a base disso tudo, que funciona da seguinte forma. O faturamento da empresa, do escritório de vocês, ele é uma relação entre o número de oportunidades, né, que é o número de propostas que vocês enviam, então vocês recebem, os clientes chegam até vocês, e é o número de propostas que vocês enviam, multiplicado pela taxa de conversão, que é o número de propostas fechadas, dividido pelo número de propostas enviadas, e aqui eu faço multiplicado por 100, para a gente ter uma porcentagem, né, e multiplicado pelo ticket médio, que é o faturamento total que você teve num certo período, dividido pelo número de propostas que você fechou. Né? Então, vamos lá. Eu tenho ali 10 oportunidades no mês, eu fechei 20%, ou seja, eu fechei 2, e o meu ticket médio foi de 10 mil reais, então eu faturei 20 mil reais. Tá? Então, isso é a base de tudo. Né? Então, quando você multiplica o número de oportunidades pela sua taxa de conversão e seu ticket médio, você tem um faturamento do escritório. Simples assim, né? Sem segredo nenhum. O que acontece, e que eu fui percebendo isso ao longo de diversas mentorias, ao longo de conteúdos do programa de aceleração da Arcademy, de outros cursos que eu já dei, é que a grande maioria dos profissionais foca apenas na atração.
Ou seja, se preocupa apenas com um desses 3 pilares, que é o de gerar mais oportunidades. Então, eu estou todo o tempo pensando em como produzir mais conteúdo nas redes sociais, se eu vou contratar uma assessoria de imprensa, como que eu posso me mostrar para mais clientes e atrair mais clientes para o meu escritório. Até aí está tudo bem. Né? Não, é óbvio que vocês têm que fazer isso também. O problema é que isso gera muito esforço, muito tempo e vocês têm pouco controle. Tá? Então, esse pilar é um pilar que vocês precisam sim investir, vocês precisam pensar nele, vocês têm que estar realmente pensando em atrair oportunidades. Porém, se você quer dobrar o faturamento do seu escritório, não adianta você dobrar o número de posts. Não é de um dia para o outro. Você pode até que, se você dobrar o número de posts, talvez você até consiga crescer o seu negócio. Mas você não tem controle sobre isso. Você não sabe se o Instagram vai entregar para você, você não sabe se o seu futuro cliente vai ler o seu post. Se você participar de mais eventos do que você já participa, não quer dizer que você aumenta seu faturamento. É isso que eu quero dizer. É um trabalho de construção que tem que ser feito sim. Né? Então, a maioria das pessoas foca aqui em oportunidades e esquece conversão em ticket médio. A grande sacada é vocês inverterem essa lógica. É vocês focarem naquilo que vocês têm controle. Vocês têm controle sobre a conversão e sobre o ticket médio de vocês. Isso é algo imediato. Vocês já têm pessoas chegando até vocês, as pessoas já estão no mercado, já vão construir ou reformar, encontraram você de alguma forma, seja indicação, redes sociais, o que seja, e decidiu falar com você, entrou em contato com você. Ou seja, você tem o contato desse profissional. E é aí que você tem que focar. É nessa parte, por isso que eu trago tanto essa questão de vamos focar no processo de vendas, porque isso, a partir do momento que você ajusta esse indicador, você tem resultado e é um resultado imediato. Ele está 100% sob o seu controle. Você não depende de mais ninguém. É você agendando uma reunião com o cliente, é você se comunicando com o cliente que você vai ter resultado sim. E é aqui que eu trabalho, é aqui que eu vou trazer para vocês o métodos, estratégias para vocês aumentarem a taxa de conversão de vocês, aumentar a ticket médio, que só com esses 2 indicadores vocês já vão ter um crescimento muito relevante e muito imediato. Se vocês aumentarem as oportunidades também, aí vocês têm um crescimento que a gente até chama de exponencial. Então, imagina você aumenta 20% a sua conversão, 30% do seu ticket médio, mais 20% do número de oportunidades. Você tem um crescimento muito relevante. Tá bom? Então, aqui era só uma base, eu não vou entrar em muitos detalhes. Funciona com poucas oportunidades também, Larissa, tá? Então, o que acontece é que as poucas oportunidades que você recebe, você tem que fechar elas, ou você tem que aumentar seu ticket médio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, por isso que é tão importante você se dedicar ao processo de vendas. Se você recebe 3 propostas hoje e fecha uma, se você continuar recebendo 3, só que você passar a fechar 2, você dobra o número de clientes. E se o ticket médio for o mesmo, você dobrou o faturamento do seu negócio, mesmo tendo só 3 oportunidades. O problema é que antes você estava deixando muitas ir embora. Então é melhor você focar primeiro em passar a fechar 2, ao invés de fechar só uma, do que você querer trazer 10. Tá bom? E olha o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Tá? Então vamos falar hoje sobre como fechar 2 a cada 3 propostas que vocês apresentam. Tá? Então hoje o nosso foco aqui vai ser sobre o processo de conversão. Fechar mais propostas que vocês já apresentam hoje. Um dado que eu recebo conversando aí com centenas de profissionais, tanto residentes da Arcademy, quanto de eventos que já participaram com a gente, é que 33% é uma boa taxa de conversão, o que eu não concordo. Tá? Ou seja, a cada 3 propostas você fecha uma. Mas pensa o seguinte, para isso você precisa apresentar muitas propostas para ter um bom resultado. Né? Então, se eu quero ter ali 3 clientes, eu preciso apresentar 9 propostas. Ou seja, é um esforço muito grande. Enquanto você poderia passar menos tempo apresentando propostas e otimizando o seu tempo. Ou seja, você investir menos tempo seu no processo comercial a partir do momento que você converte mais, isso vai te gerar lucratividade.
né? Então, quem tem um processo de precificação adequado sabe que um profissional de interiores, um profissional que vende serviço, vende esforço. A precificação de vocês é baseado em esforço, em tempo. Quando você passa menos tempo tentando vender algo, você vende com mais efetividade, você está gerando lucratividade para o seu escritório. O que vocês preferem? Vou pedir aqui para vocês colocarem no chat também 1 e 2, tá? Apesar de eu já acho que eu já sei qual é a resposta. Vocês preferem apresentar 18 propostas e conseguir fechar 6? Ou apresentar 9 e fechar os mesmos 6? É claro que é muito melhor. Você passa muito menos tempo. Aqui a gente está falando em metade do esforço, né? Vamos fazer uma conta rápida. Se você apresenta a proposta pessoalmente, se você faz uma reunião de aprofundamento, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Você vai ao seu cliente conhecer o espaço. Você já gastou ali 1 hora de reunião, mais uma hora para ir, dependendo da cidade que você mora. Né? Então, depois você faz uma proposta pessoal, você gasta mais pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, mais 1 hora ali entre idas e vindas. Só para apresentar uma proposta de forma ideal e efetiva, você gasta em torno aí de 4 horas por cliente. Se a gente está falando aqui que você vai economizar 9 apresentações, o tempo que vocês economizam a partir do momento que vocês têm uma efetividade maior na apresentação da proposta de vocês é enorme. E esse tempo vocês podem fazer muita coisa, né? Desde que um atendimento melhor para um cliente, até uma prospecção, mais tempo para vocês gerarem novas oportunidades. Então, vocês têm que começar a pensar cada vez mais em focar no fechamento, porque isso vai economizar tempo e vai fazer com que vocês tenham uma empresa mais lucrativa. E o que acaba acontecendo, né? Quando aqueles profissionais que têm muita proposta para apresentar, porque não conseguem fechar muito bem elas. Primeiro, apresenta de qualquer jeito, né? Então, aquela correria, você acha que aquele teu tempo está sendo mal gasto, né? Sendo que é o tempo mais importante da empresa, porque, como eu já falei, sem vendas não tem projeto, sem projeto não tem negócio, não tem escritório. Né? Então, o tempo seu em vendas, ele é muito valioso, porque é ele que vai gerar o teu negócio. Mas você acaba fazendo isso rápido, porque são algumas propostas, você vai lá e faz rapidinho, você manda por e-mail, você manda por WhatsApp, porque você não tem um tempo, você não tem uma rotina comercial adequada. Ou seja, você não investe tempo adequado no processo de vendas. E qual que é a conclusão? Você odeia vendas. Eu fiz uma pesquisa recente aí com diversos alunos, pessoal da Arcademy também, e o resultado foi até um pouco assustador, né? Que mais de 70% dos profissionais responderam que odeiam o processo de vendas. E, no fundo, o processo de vendas, ele é duro quando ele é mal feito. Né? Então, primeiro, vendas é um processo de conversa, é um processo de comunicação. Vocês têm que quebrar um pouquinho essa barreira de vendas do cliente do outro lado, aquele processo muito de persuasão, com 1 milhão de gatilhos. É uma conversa. É uma conversa onde você tem que mostrar que você tem a solução mais adequada para o seu cliente. Vendas é troca. Vocês estão trocando o conhecimento de vocês, o investimento que vocês já fizeram, desde faculdade, pós-graduação, em repertório, em conhecimento, pelo dinheiro dele, por algo que ele não tem. Ele não tem esse conhecimento, ele contrata alguém que tenha. Então, a gente tem que quebrar um pouquinho esse processo de vendas. O processo de vendas tem que ser gostoso, tem que ser realmente algo que dê prazer para vocês. E isso não acontece normalmente, porque se você apresenta muitas propostas e fecha poucos, isso realmente fica duro, né? Fica pesado. Né? O profissional quer se livrar desse momento da proposta, e não pode ser assim. Tá? Então, o que eu quero que vocês já saiam daqui com um grande aprendizado é o seguinte: vocês não ganham dinheiro apresentando propostas. Vocês ganham dinheiro fechando propostas. E eu até pus um asterisco aqui, que não é qualquer tipo de proposta. Tá? Porque se você fecha propostas que não são adequadas aos objetivos de você, aquilo que você quer, também não adianta. Porque fechar muitas propostas é fácil. O difícil é fechar as propostas que vocês querem, com aquele cliente ideal, que tem o perfil do escritório, que tem o perfil que vocês querem, com o ticket médio que vocês querem. Esse sim tem que ser o objetivo de vocês. Tá? Deu para entender, gente? Fez sentido? Coloquem aqui no chat também para eu saber se estamos alinhados aí. Mas é muito importante vocês terem clareza em relação a esse processo de vendas. Né? Quebrar um pouquinho esse paradigma também de como que é
é chata, é desgastante, vendas é uma coisa de muito convencimento. Não é convencimento, existe técnica para isso, existe estratégia, mas é um processo de comunicação, é uma conversa, só que é uma conversa onde você consegue construir uma argumentação para que ele entenda que você tem a solução que ele precisa. Tá, agora vamos para a parte prática. Então, como que eu faço, João, para fechar 2 a cada 3 propostas? Né? Ou seja, ter uma taxa de fechamento acima de 66%, que é o que eu considero ideal. Né? Isso é super possível, tá? Então, o que eu vou compartilhar com vocês agora é algo que é validado, tá, gente? Então, não é teoria, não é uma ideia que eu tenho na cabeça, é algo que eu já apliquei com muitos profissionais, e daí eu recebo mensagens como essa, tá? Então, aquelas 2 propostas que eu mandei, das pessoas que me procuraram pelo Insta, ou seja, um lead frio, foi lá e fechou, apresentou 2 propostas, uma na quinta e na sexta, e fechou as 2, e vai ter outra para apresentar e está com medo de fechar, porque vai ter muito trabalho. Né? Essa é uma sensação boa, né? Uma sensação quando você realmente tem um volume de propostas de fechamentos que você já tem que começar a controlar, você já tem que começar a ter lista de espera. Lista de espera é um dos maiores sintomas de um escritório que tem um processo comercial adequado. Né? Então, você começa a já ter que jogar projetos para frente, e lista de espera gera uma sensação de escassez incrível que te atrai mais clientes ainda. Né? Então, a sensação de perda para o ser humano é muito forte. Né? Então, quando eu vejo, aquele escritório só está pegando projeto agora para novembro, isso gera uma coisa, o que será que eu estou perdendo? Né? Então, gera um valor enorme quando você consegue chegar nesse momento de criar a lista de espera, e vocês devem usar isso ao seu favor, tá bom? Mas vamos lá. Primeiro passo, crie uma rotina comercial inteligente. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mostrar para vocês qual que é o processo ideal de vendas. Cada um dos passos, são 3 passos. O que acontece é que cada escritório tem a sua realidade, tem aí o seu volume de oportunidades, né? Então tem aí as suas características. E vocês têm que adaptar para que funcione para vocês. Tá? Então, quais são os 3 passos? O primeiro deles é uma reunião de investigação. Essa reunião, de forma ideal, ela deve ser presencial no local. Tá? O que é uma reunião de investigação? Reunião de investigação é aquela primeira reunião que vocês fazem com o cliente, quando ele entra em contato com vocês, e vocês devem perguntar mais e falar menos. Esse é o momento que vocês vão descobrir o que o cliente precisa e não só o que ele deseja. Quando vocês mandam um formulário para o cliente, ele está trazendo de forma racional o que ele deseja. Só que nem sempre o que o cliente deseja é o que ele precisa. Por isso que tem que ser feita de forma presencial ou online. Tá? Então, às vezes, não existe ainda o espaço físico, né? Então, você vai fazer um apartamento, só que o apartamento ainda não foi entregue pela construtora. Né? Então, aí... Deixa eu só aqui desativar um som aqui. Pronto. Então, nem sempre dá para fazer. Se você não consegue fazer essa reunião de forma presencial, você deve fazer de forma online. É claro que se você tem um volume muito grande de oportunidades, daí você vai ter que criar uma clusterização e uma priorização de tipos de oportunidades. Tá? Esse é o tipo de exercício que eu faço, inclusive, dentro da minha mentoria, de entender individualmente para cada escritório qual que deve ser essa segmentação. Né? Então, faço presencial, faço online, como que eu devo fazer essa tratativa? Mas o importante é que tenha uma reunião de investigação. Tá? É nesse momento que você vai fazer algumas perguntas que vão fazer com que você entenda as necessidades do seu cliente. 2, apresentação da proposta. A apresentação da proposta ela precisa ser presencial, dentro do seu ambiente, quando você tem. Então, olha a diferença. Primeiro, você faz no ambiente do cliente. Por quê? Ele tem que estar confortável. Ele tem que falar coisas que tá no fundo do coração dele lá, as dores que ele tem, porque em cima disso você vai construir uma melhor proposta comercial, mais adequada para ele, específica para as dores dele. Na hora que você apresenta a proposta, quem tem que estar no ambiente de segurança é você.
Então, se você tem um escritório, traga para o seu escritório, que você tem o seu ambiente, né? Faça uma experiência legal, coloque um cafezinho, um lanchinho, deixa um som de fundo na hora que chega, não sei. Crie um ambiente adequado para que ele se sinta seguro. E o terceiro passo é o follow-up. Né? Então, o follow-up é, a partir do momento que ele saiu daquela reunião, você já alinha com ele a próxima reunião para você não ficar aí naquele momento de será que eu mando mensagem, vou parecer desesperado, mas já está na hora certa, ele não me respondeu, o que eu faço? Tudo isso existem técnicas, estratégias para que vocês consigam desenvolver, primeiro, uma reunião de investigação adequada. Né, tá? Então, lá dentro da mentoria, inclusive, eu trago algumas perguntas que vocês devem ter obrigatórias dentro de uma reunião de investigação. Porque elas são fundamentais para você absorver isso, você tirar do seu cliente coisas que ele não está dizendo. Mas vocês pegam as entrelinhas, aquilo que ele não disse é o mais importante. Na hora da apresentação da proposta, você tem que seguir um script, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, de uma proposta irresistível. E depois você faz o follow-up. Tá? Então, esse é o primeiro passo, criar uma rotina comercial inteligente, um passo a passo que vocês vão seguir para cada uma das propostas. Claro que adequado à sua realidade. Se você tem muitas oportunidades, talvez você não vai conseguir fazer uma apresentação, uma reunião de investigação presencial, mais uma proposta presencial, porque não faz sentido para você. Às vezes o teu ticket é muito baixo, para fazer para um ambiente de um quarto só, por exemplo, não vale a pena, porque daí está saindo caro. Pense que vocês vendem esforço. A hora de vocês, e principalmente como donos do próprio negócio, é a mais cara do escritório. E normalmente é quem toma conta da área comercial. Então tomem cuidado com isso, para também não transformar esse projeto num projeto deficitário, porque você investiu tanto tempo para fechar que ele já não está dando mais lucro. 2, nunca mais envie uma proposta por WhatsApp ou por e-mail. Se vocês pararem de fazer isso agora, vocês já vão ter resultado. Vocês já vão fechar mais propostas do que vocês fecham hoje. Tá? O que acontece quando vocês enviam uma proposta por e-mail ou por WhatsApp? A pessoa vai até o final da proposta, olha o preço, e aí, dentro do repertório dela, se ela considera que aquele preço é adequado ou não, ela vai ler a sua proposta. Mas você não conduziu ela, você não gerou uma percepção de valor. Vocês têm que ter controle sobre esse processo. Senão, a gente fica refém do repertório do cliente. E o que acontece é que a grande maioria dos clientes nunca fez uma reforma antes. Ele não tem a noção nenhuma do trabalho, da complexidade, das etapas, do esforço que gera um projeto de uma reforma, de uma construção. Tá? Então, a gente parte, isso aí é do ser humano também, tá, gente? Não é só em arquitetura ou interiores. A gente baseia as nossas percepções a partir do nosso repertório. E o que acontece quando não tem repertório? Fica ao léu. Você vai lá, putz, mas eu acho que o trabalho dela vale tanto. Pô, mas baseado em quê? Baseado em nada. Você não tem repertório, você não teve outras experiências. Né? Hoje, você sabe se um carro, quanto vale um carro? Porque provavelmente você já comprou um carro antes, você tem um entendimento maior, você consegue balizar a sua percepção de valor. Em arquitetura, interiores, isso é muito difícil, a não ser que ele já fez outros projetos, outras reformas, o que acaba sendo, muitas vezes, uma exceção. Tá? E aqui, gente, eu quero trazer esse desafio de realmente vocês pararem de mandar propostas por WhatsApp, por e-mail, e com um dado estatístico de que eu nunca, ensinando isso para centenas e milhares de profissionais que já fizeram algum curso meu que eu trago esse conteúdo, nunca alguém chegou e falou para mim o seguinte: João, eu enviava por e-mail ou por WhatsApp, agora estou fazendo apresentações presenciais ou online e a minha taxa de fechamento diminuiu. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Tá? E por quê? Porque o processo de vendas ele é baseado em 3 pilares. Educação, vocês têm que gerar confiança e gerar segurança. Vocês conseguem transmitir isso enviando um WhatsApp ou enviando um e-mail? Não. Vocês têm que construir isso ao longo de uma apresentação. Vocês geram confiança a partir do momento que vocês estão conversando com o cliente,
vocês geram segurança e vocês geram empatia. O processo de vendas envolve muita empatia. É a mesma coisa, vamos lá, quando eu vou comprar, eu não sou um especialista em vinho, e eu vou lá comprar um vinho e tem um vinho ali por R$ 600. Eu que não entendo de vinho, vou achar aquele vinho caro. Agora, se o especialista lá, ele me explicar a história daquele vinho, por que que ele tem aquele valor, ele me transmitir segurança, me transmitir a confiança do que ele está falando é realmente relevante, eu vou mudar a minha percepção de valor em relação àquele vinho. Se eu vou comprar ou não é outra coisa, mas isso vai mudar a minha percepção de valor. É a mesma coisa com vocês. A partir do momento que vocês constroem a venda, vocês mudam a percepção de valor do cliente de vocês. Beleza? Tá fazendo sentido até aqui, gente? Quem tiver pergunta, pode mandar. Deixa eu até dar uma olhada aqui. A Andrea falou, em 12 anos de escritório, já fechei muitas propostas que eu não queria. É, isso mesmo, André. Acontece. Eu até falo aí das propostas ocasionais e das propostas ideais, né? Então, o fato fechar projetos que você não quer, às vezes é necessário para você pagar boleto. Eu entendo isso. A gente está aqui num negócio que você tem que manter uma empresa. Agora, os escritórios que só vivem de projetos ocasionais, que eu chamo, que são esses que só pagam boleto, mas que não te trazem satisfação, que não te trazem um portfólio que você gostaria, está fadado ao fracasso, né? Vocês não podem viver só de propostas ocasionais. Vocês têm que buscar as propostas ideais, os projetos ideais, né? Que são aqueles que realmente fazem sentido para o seu negócio. A Camila que perguntou, alguns clientes não querem reunião de jeito nenhum. Vamos lá, Camila. Essa é uma pergunta muito comum e eu vou responder aqui para vocês. Vocês trabalham com um tipo de serviço que tem uma altíssima responsabilidade, é muito emocional e que envolve muito dinheiro. Tá? E quando eu digo muito dinheiro, não é o valor do projeto de vocês. Né? Às vezes é o valor, a pessoa ela trabalhou a vida inteira para comprar aquele apartamento. O projeto, ela vai ter que comprar os móveis, vai ter que fazer o custo da reforma, e envolve muita responsabilidade. O cliente que não quer ter o contato com a pessoa que vai ser responsável por transformar o sonho dela, por cuidar do dinheiro dela, é muito provável que ele já escolheu o arquiteto dele e ele está falando com você só para validar valores ou para ter um comparativo. Tá? O que vocês têm que fazer nesse sentido é mostrar que é importante para ele que essa reunião seja presencial ou que aconteça essa reunião. Você tem que usar os argumentos para convencê-lo de que isso você faz por ele e não por você. Então, você vai chegar e falar o seguinte, ele fala, não dá para você mandar por e-mail? Você tem que chegar e falar o seguinte, olha, aqui a gente não trabalha dessa forma, porque é importante que eu te explique cada uma das etapas do projeto, para que não tenha dúvidas, inclusive, você entenda como que funciona e qual que é a complexidade de cada passo do seu projeto. Isso vai fazer com que a gente evite refações no meio do caminho, que você tenha um processo muito mais longo. E eu estou fazendo isso por você, porque realmente é um projeto que é a casa dos seus sonhos, eu sei que envolve um investimento da sua parte, então é uma maneira de eu te garantir que você vai compreender todos os passos e você vai ficar muito mais seguro para tomar uma melhor decisão, mesmo que seja com outro profissional. Então você tem que realmente trazer isso, de que ele entender é importante para ele e não para você. Tá? É claro que você tem que fazer isso com as suas palavras, do seu jeito, mas é importante que você mostre para ele que você faz isso para dar uma segurança maior para ele. Aquele cliente que insiste, não, muito provavelmente ele não quer fechar com você. Tá? Porque quando você está realmente engajado, você gera um desejo, que eu vou falar aqui um pouco do desejo também, de contratar um profissional, eu invisto um pouco do meu tempo. Né? Eu estou falando ali do meu apartamento que eu investi R$ 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, eu não quero falar com a pessoa que vai cuidar dele. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Aquele cliente que ele não quer te dar atenção,
ou ele não quer fechar tanto com você, ou se ele fechar, ele vai te dar problema depois, né? Porque se ele está sendo tão difícil na negociação e na conversa, provavelmente ele é um tipo de cliente que vai te dar trabalho depois. Eu vi aqui que tiveram outras perguntas, vamos ver. A Camila falou, o que você acha de gravar a apresentação da proposta nesses casos? Camila, eu acho excelente, eu dou essa recomendação também na minha mentoria. Tá? O que eu falo? O ideal é presencial. Se você não consegue presencial, às vezes é um executivo que não tem tempo, tal, tenta fazer online. Se você não consegue online, grava. Gravar é muito legal. Eu tenho alguns alunos que estão aplicando isso e tem dado muito certo. Tá? Porque na gravação, ele até pode rodar a gravação para o final, né? Mas normalmente ele vai entender todos os passos antes de ver o valor, que fica lá no final. Então eu gosto sim dessa ideia. João, nesse momento ainda não possuo, ainda possuo uma estrutura física para o cliente. O que você recomenda para apresentar a proposta? Apresentar no ambiente do cliente ou online? Acredita que aqui acredito que seja não possuo, Fábio? O que eu recomendo é o seguinte, que você tente levá-lo para um ambiente para apresentar a proposta, tá bom. Que você leve ele para um ambiente neutro, tá? Então, você, de repente, pode levar ele para um café, só que, claro, que pense num lugar que não é barulhento, mas que tenha a sua essência. Você transforma isso numa experiência também, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma cliente que ela tem um perfil mais alternativo, de leitura, e ela leva os clientes em cafés super charmosos. Então, ela começa já surpreendendo o cliente no local. E aí ela chega um pouquinho antes, já pede um pão de queijo, né? Daí quando o cliente chega, ela pede um café. Então ela já cria esse ambiente, tá? Então existe esse caminho. O melhor é você buscar um espaço presencial, porque é olho no olho, empatia, é a energia, tá? Isso faz muita diferença no tipo de serviço que vocês oferecem. A Laís perguntou, João, passa orçamento online apenas em trabalhos que não quero fechar, não tenho interesse. Tem algum método para esses casos? Não, Laís, eu acho que é isso, entendeu? É uma prioridade, né? Então, dentro da mentoria, a gente também cria todos esses clusters, assim. Então, pô, é um cliente que tem um orçamento que eu quero, tem o tamanho do imóvel que eu quero, é o tipo de imóvel que eu quero, eu vou gastar o meu tempo com esse cara, porque eu quero muito fechar. Aí entra um cliente que já não é tão interessante, é pequeno, ele quer fazer só um ambiente, mas também não quero ficar, acho que é chato recusar, aí você manda a apresentação, pode ser outra, em alguns casos, quando é mais ou menos, se apresenta online, e se realmente não vale muito a pena, você manda por WhatsApp, muito provavelmente você não vai fechar, mas se fechar, tudo bem, daí foi um esforço muito baixo, tá? Mas eu acho que vocês têm que criar aí essas diferenciações. A Larissa perguntou, falar um valor médio de projeto antes de marcar a reunião de proposta para espantar curiosos funciona? É, Você pode citar casos, Larissa. Eu acho que às vezes quando você traz referências, pode fazer sentido sim, se você tem muitos casos de curiosos, tá? Então, a gente fez um projeto do tamanho X, muito similar ao seu, tal. Esse foi um projeto que ficou em torno de tanto. Porque você só tem que tomar cuidado, que é uma coisa que eu falo muito, né? Eu gosto de fazer essa analogia com festa de casamento. Por exemplo, um apartamento com a mesma metragem pode ter projetos 100% diferentes, que nem um casamento. Então, se eu quero fazer um casamento para 200 pessoas e uma outra pessoa quer fazer um casamento com 200 pessoas, vai depender muito dos objetivos, do orçamento, daquilo que eu quero. Né? Então, será que eu quero investir em música ao vivo ou em decoração? Mas se eu tenho uma verba pequena, eu consigo também fazer uma festa legal para 200 pessoas, mas eu vou ter que servir, em vez de uma mesa de caipirinha, eu vou ter que servir uma cerveja, né? Então, tem que só tomar cuidado para que você compare coisas que sejam muito similares, porque cada um tem a sua realidade, mas pode funcionar assim. Aí já falou, né, que ela já passou por algo assim, o cliente queria que enviasse a proposta e insistir em apresentar pessoalmente. Fiz exatamente como foi explanar agora. E o cliente fechou. Sentiu segurança de que o projeto não é só desenho. É exatamente, vocês têm que valorizar o trabalho de vocês. A partir do momento que vocês usam isso como argumentação, o cliente já fica com uma outra percepção, né, do profissionalismo e de tudo isso. Tá.
Aqui, André, você falou do mercado imobiliário, né? Então, claro que tem sim as exceções, né? Então, até aqui você vai ver que eu vou trazer a questão da proposta comercial, a estrutura dela. Ela é uma base que ela funciona para qualquer tipo de cliente. Mas é claro que existem clientes mais emocionais e menos, né? Quando você vai falar com uma incorporadora, por exemplo, não adianta você trazer firula emocional. O cara lá já tem os parâmetros dele, muitas vezes eles têm as regras, é um tipo de concorrência muito mais fechada, e aí você vai estar numa disputa muito também por preço e tal, mas é realmente um tipo de mercado diferente. Quando a gente fala de corporativo e de comercial, muitas vezes ainda tem esse emocional, porque se é um comercial, um empreendedor ali, o cara está ali pondo a vida dele naquilo, né? Se é um comercial que é um lojista pequeno, agora se é uma grande rede, talvez não faça tão sentido. Mas lembrando que sempre a gente tem uma pessoa do outro lado, então tem um lado emocional ainda. Para você aumentar a taxa de conversão, quando você não tem tanto o lado pessoal, você tem que ter uma estrutura, né? Eu ensino muito isso na proposta irresistível, que você constrói os seus diferenciais. Então, a grande sacada aqui é você mostrar que o que você tem é diferente do que os outros têm, e que o que você tem gera mais valor para ele. Tá? Então, a forma que você trabalha, né? Então, aí é você trazer muito forte os seus diferenciais, você vai aumentar a sua conversão. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente não se estender muito também. E o terceiro é criar uma proposta comercial irresistível, né? Então, uma proposta comercial irresistível, você tem que conduzir o cliente até o sim. Né? Você não pode esperar que ele faça sozinho, ele não tem repertório para isso, você tem que prepará-lo. E para isso existe um método, que é o método onde eu me baseio, propostas irresistíveis. Hoje, o propostas irresistíveis ele tem 7 elementos, tá? Cada slide ele é pensado para que a gente tenha um objetivo. Eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aqui, mas eu tirei isso de uma estrutura que chama AIDA, que não é um método que não fui eu que inventei, é um publicitário americano que já fala sobre isso há muito tempo, mas eu adaptei isso à realidade do mercado de arquitetura e interiores e isso começou a dar muito certo. Tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para você. Então, como que é uma estrutura de uma proposta irresistível? Você precisa primeiro chamar a atenção das pessoas. Tá? Hoje a gente vive num mundo onde tem muita informação. É o WhatsApp, é TikTok, é 1 milhão de canais na televisão, é um monte de série da Netflix, é o WhatsApp bombando de todos os grupos que vocês têm de obras. Então a gente tem que chamar a atenção. O cliente, a hora que vocês vão apresentar, o cliente tem que olhar e parar a atenção dele. Ele não pode estar olhando as outras coisas no WhatsApp dele que estão acontecendo no mundo. Tá? Então isso é muito importante. Então primeiro vocês têm que chamar a atenção, que é um grande desafio. Você chamou a atenção, você tem que gerar interesse. Tá? Então aí você tem que começar a falar coisas que ele fala, opa, é isso que eu quero. Aí você gera desejo e ação, tá? Mas vamos lá, vou entrar em detalhes aqui, porque aqui que o método começa a ganhar forma, tá? Vamos lá. Para chamar atenção, você precisa fazer o quê? Quebrar padrão. O que é quebrar padrão? Quando você apresenta algo diferente, que foge daquilo que o cliente está acostumado a ver, é o que a gente chama quebrar padrão. Tá? Isso acontece muitas vezes em filme, né? Então o filme está tendo uma linha ali, de repente acontece uma coisa. Se você está meio dormindo, você acorda para ver, né? Você quebrou padrão, é uma coisa que não está esperando. Mesmo algumas publicidades trazem isso, da quebra do padrão. E como você chama atenção também? Gerando curiosidade. Como você gera curiosidade? Falando alguma coisa que o cliente ó, fala, opa, quero saber um pouco mais disso. Tá, vou trazer aqui 2 exemplos de como eu faço isso nas propostas comerciais que utilizam o método propostas irresistíveis. Tá? Eu começo a proposta de um jeito que o cliente nunca imaginaria que poderia começar, que é com um texto falando algo diferente. Então, nesse caso, eu falei o seguinte, se entregamos uma arquitetura única, nossa proposta comercial não poderia ser diferente. O cara lê isso e ele já fala, cara, o que você quer me falar? E aqui você, claro, que tem a defesa. Mas olha como, se ele estava desatento, eu já puxei ele para a reunião. Eu já puxei ele para atenção. Eu chamei a atenção dele. Aqui eu vou dar um outro exemplo. Mais do que uma proposta comercial, uma parceria. Tá? Então, o cliente que estava esperando uma proposta em Word, que ele está acostumado, uma coisa seca, fria, ele já vai olhar e falar, cara, gostei disso, me fala um pouquinho mais. Chamei a atenção. Agora é o momento mais importante, porque eu chamei a atenção dele, agora eu tenho que chegar com tudo. Tá? Eu tenho que gerar o interesse. Tá? Então, aqui, vocês têm que falar
Né? Então, aqui não importa as histórias que vocês podem contar ou as estratégias que vocês vão usar. Se você não entende o que o cliente está buscando e você não fala exatamente o que ele quer ouvir, você perde a atenção, o interesse dele. Por isso que a reunião de investigação é tão importante. Porque é lá que ele vai falar coisas que você vai usar agora. Você fala o que o cliente quer ouvir. Aqui até ficou faltando um segundo, né? Então você tem que entender o que o cliente quer e oferecer uma solução. Porque esse é o momento mais quente da reunião. Tá? É logo no começo. Você falou uma coisa, ele falou, legal, quero ouvir um pouquinho mais, e aí você vem com o quê? Com seus diferenciais. Aqui é a hora de você mostrar para o cliente que você tem alguma coisa que ele precisa. Vou trazer um exemplo também para ilustrar isso aqui. É um exemplo real também de uma proposta que eu já desenvolvi junto com os escritórios, tá? Então, aqui é um exemplo. Ousadia e criatividade. Arquitetura humanizada. Então, se o cliente me falou lá que ele gosta de projetos diferentes, criativos, que ele está buscando um escritório que traga uma coisa diferente, e eu chego e falo para ele ousadia e criatividade, ele na hora vai falar, cara, me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu gostei, eu ouvi o que eu queria ouvir. Você me falou o que eu queria ouvir. Eu estou gerando interesse. Aqui, arquitetura humanizada. Né? Então, olha até que os nomes, isso eu crio na hora de criar uma proposta, porque o nome já vai trazer uma percepção diferente para o cliente. Daí ele vai falar assim, daí, é claro que eu estou criando cenários, né? Então, vou imaginar que o cliente falou o seguinte para mim, mas eu acho a arquitetura muito difícil, aquelas plantas, eu não entendo nada, não sei o quê. E aí eu venho aqui com arquitetura humanizada. Cada etapa organizada e transmitida de forma humanizada. Olha como o cara vai falar, é isso que eu quero. Realmente é isso que eu estava procurando. Então, esse é um exemplo, tá? Então, eu identifiquei algo que o cliente me falou lá atrás e eu trago isso para a minha proposta. Outro exemplo, transparência e confiança. Aqui, nesse caso, foi uma cliente que falou que não trabalhava com RT, tá? Não vou entrar nessa polêmica aqui, tá? Não vamos falar sobre isso, mas o que eu sempre falo é, se você não trabalha, valorize isso. E aqui, então, por exemplo, ela pegou um cliente que falou, mas eu já trabalhei com um arquiteto que cobrava RT, ou tem esse negócio da RT no mercado, eu não gosto disso. E aí você chega e fala assim, transparência e confiança. A gente aqui não trabalha com RT, tal. Cara, você está falando exatamente o que ele queria ouvir. Né? Então, por algum momento, a confiança dele foi quebrada por uma prática de mercado, e ele não se sente confortável com isso. E aí você chega e fala que você não trabalha dessa forma, você gerou interesse, você está falando o que ele quer ouvir. Claro que tem que ser íntegro, né, gente? Então, tudo aqui que você fala, você tem que entregar, não adianta você só falar porque ele quer ouvir. Tem que ser algo que seja íntegro do seu negócio. E o terceiro, você precisa gerar desejo. Para você gerar desejo, você precisa educar o seu cliente, deixar claro os benefícios e trazer prova de que aquilo que tu está falando realmente é verdadeiro. Que aí entra muitas imagens dos projetos. Né? Então, você tem que ter essas imagens ao longo da tua proposta. Né? Então, quando o cliente entende aquilo que ele está contratando, ele tem clareza dos benefícios que ele vai ter ao contratá-lo, ele passa a valorizar, ele passa a te desejar. É claro que aqueles profissionais que têm diferenciais muito fortes, seja no estilo, seja pelo próprio nome que ele criou, ele gera um desejo muito grande. Isso ele já está muito acima dos outros em relação a chances de fechamento, porque ele gerou desejo. Desejo é muito poderoso. Né? As pessoas estão dispostas a esperar o arquiteto famoso, esperar 6 meses para fazer um projeto que ele quer fazer com aquele escritório. Né? Isso é a força do desejo. E aqui que vocês têm que trazer. Agora, como que vocês mostram os benefícios? Vocês têm que parar agora de vender planta. Planta é a ferramenta de trabalho de vocês. O cliente não contrata planta. O cliente não quer saber e nem ver uma planta elétrica. Agora, o que ele quer é ter uma tomada do lado da mesa da varanda, porque ele disse para você lá lá na reunião de investigação que ele adorava trabalhar de vez em quando olhando para a vista daquele super apartamento que ele gastou 3 milhões para comprar. É isso que ele quer ter o benefício. O 3D, qual que é o benefício do 3D?
Alguém sabe? Coloca aqui, o 3D realista, aquele perfeito, que você não sabe nem se é foto ou se é imagem. Qual que é o benefício do 3D? Coloque aqui no chat, por favor. Vamos ver. André falou vivência, sonho, confiança no resultado, já está mais perto, vivenciar o espaço antes de mudar, a experiência. Isso tudo é verdadeiro também, mas isso não é o benefício. Sabe qual que é o benefício do 3D que vocês têm que vender e valorizar muito? Segurança. É a segurança de que eu estou aprovando algo, que eu estou conseguindo ver quase que 100% como vai ficar. Antigamente, quando a gente não tinha o 3D, ou até os profissionais que até usam outros caminhos, eles não vendem essa segurança. A materialização aqui, Fábio, é isso, é a segurança. Eu estou vendo algo tão real que eu me sinto seguro para falar se é esse caminho que eu quero seguir ou quero fazer alguma alteração. Vocês têm que valorizar o benefício. Qual que é o benefício de uma planilha orçamentária? Planilha orçamentária, gente, é boring, é chato. Você vai, temos uma planilha orçamentária. Isso não gera percepção de valor algum, mas qual que é o benefício? Confiança. Confiança de que você vai cuidar do dinheiro em cada centavo, com todos os detalhes. E que eu estou podendo controlar isso de alguma forma, se for online, por exemplo. Vocês têm que vender benefícios. Quando vocês vendem benefícios, vocês passam a gerar desejo. Vou trazer aqui uns exemplos práticos de escritórios. Né? Então, aqui foi uma construção que eu fiz junto com o escritório, que a gente fez, a gente pôs esse slide. Você prefere assim ou assim? E é claro que a pessoa prefere o de baixo, que é o 3D realista. Né? E qual que é a grande sacada desse escritório, que para ele é um diferencial? De novo, gente, não estou falando que vocês têm que fazer assim. Mas ele veio para mim e falou assim, João, tem uma coisa que eu faço que muitos escritórios não fazem. Eu já mostro o primeiro layout, eu já mostro renderizado. O primeiro, de uma vez só. Cara, isso é incrível. E você tem que falar, você prefere receber essa? Porque, no fundo, o que você está fazendo aqui? Você está falando assim, ó, os outros fazem de um jeito, eu faço de outro. Como que você prefere? Cara, isso aqui é um diferencial gigantesco. E vocês têm que mostrar para o cliente. Isso gera desejo. Porque depois eu vou receber uma proposta de outro escritório que não é assim, que ele só mostra o 3D renderizado lá, depois de tantas etapas, eu vou falar, putz, mas eu gostaria tanto de ver no começo. Tá? Esse é um exemplo. Estou falando para vocês seguirem? Não, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Olha um outro exemplo. Aqui, as meninas, elas tinham uma questão que eu gostava muito, que é o detalhamento humanizado. Então, elas detalham super bem com imagens, elas investem tempo colocando as flechinhas, fazendo um desenho e tal, para que o cliente entenda. Então, é a mesma coisa. Então, você tem aquele cliente que não consegue enxergar, que é inseguro. O que é isso aqui? Qual o benefício disso? Segurança. Nossa, eu entendi como que vai ficar, eu entendi que esse aqui é isso é isso. Está tão claro. Porque quando você mostra uma planta que o cliente não entende nada, isso só gera insegurança, ele fica desesperado. Agora, quando você mostra humanizado, então isso aqui são coisas que geram desejo. O cliente fala, cara, eu quero trabalhar com você. Daí depois ele recebe outra proposta de um arquiteto que não tem algo humanizado e que é mais barato. O cliente está disposto a pagar mais quando ele vê benefício. Tá? A gente tem até, lá na Arcademy, por muito tempo, a gente fez concorrência, né? A gente recebia muitas demandas e a gente trazia para os nossos arquitetos. E eu cuidei por um tempo, tal. Durante o tempo que eu cuidei lá, nenhum cliente escolheu o mais barato. Tá? Ou seja, o cliente não quer sempre o mais barato. Se ele vê valor, ele está disposto a pagar mais. Porque envolve muita grana, isso é muito sonho. De novo, não é uma grana do projeto de vocês, é uma grana que envolve, às vezes, a vida inteira dele para comprar aquele apartamento, aquela casa, ele vai investir muito na reforma. Então, tem uma preocupação muito grande em relação a isso. E o último, gerar ação. Então, você foi lá, chamou atenção, prendeu o cara, gerou interesse, desejo, agora o cara tem que tomar decisão. E aí, é quando você já gerou uma percepção de valor alta, qual que é o sentimento que ele tem que ter ao final da sua proposta comercial? Entusiasmo, porque é o desejo, fala, nossa, amei o que ela me falou, é o que eu preciso, mas tem que ter um sentimento de receio. Qual que é o receio? Vai ser muito caro. Por quê?
vocês têm que gerar uma percepção sempre maior do preço que vocês vão cobrar. Então, pensa o seguinte, olha a proposta de você e vê se você fosse vender por 2 vezes aquilo, se a proposta é poderosa para isso. Então, vou dar um exemplo. O meu projeto é 10 mil reais. Você tem que fazer uma proposta tão envolvente, que traga tantos benefícios, que se você fosse vender por 20, você ainda conseguiria vender. Entendeu? É isso. Ele tem que achar que custa 20 e você vai lá é 10. Aí o cara vai falar, opa, faz sentido. Eu queria pagar 6. A minha percepção com o meu repertório que não existe era de que um projeto de um arquiteto para esse apartamento era 6. Você veio e me trouxe algo que se mostrou que é complexo, tem benefício, então eu acho que vai custar uns 20. E aí você me mostra 10, eu passo de 6 para 10. É essa percepção que vocês têm que gerar. Tá? Então, gerar percepção de valor e gerar urgência ou escassez. Tá? Qual que é a diferença aqui? Escassez, ela tem que ser íntegra. Tá? Então, se você, por exemplo, você tem um volume de projetos grande e você ali abriu uma vaga de um projeto só, você pode usar isso para fazer com que ele tome a decisão logo. Fala, só vou pedir que você me responda rápido, porque a gente só tem mais espaço para um projeto esse mês, então, eu peço que você me responda até amanhã, porque senão eu vou abrir para outras pessoas que têm interesse. Cara, já gerou escassez. Só que é difícil, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem esse poder da escassez. O poder da escassez é fortíssimo, tá? Mas ele tem que ser íntegro. Não adianta forçar a barra. Mentir, por exemplo. Cara, não defendo isso. Mas se você tem, usa. Agora, a percepção de urgência, ela é muito importante também. Tá? Inclusive, é uma que eu uso quando eu vendo a minha própria mentoria. Tá? Eu não tenho escassez, mas eu tenho urgência. E a urgência qual que é? Cara, quanto antes você fizer, melhor. Então, vocês podem trazer um pouco disso também para o seu cliente. Essa questão da urgência. Olha, se a gente fecha agora, a gente consegue fazer dentro do tempo, a entrega não vai ter que ser corrida, você vai ter mais tempo para tomar as suas decisões, as aprovações, porque eu sei que você quer mudar X, né? Eu sei que agora, essa época do ano, a gente já começa a entrar na entrega do Natal ali, né? Ah, não, mas eu preciso estar tudo pronto para o Natal, tá? Então, vocês têm que usar os argumentos que fazem parte do processo de vocês, ó. São 6 meses, que vai demorar. Então, não é melhor você começar agora, porque a gente já começa o processo de criação e tudo mais, você ganha tempo na tua decisão. Então, usem a questão da urgência. Beleza, gente? Vamos lá, chegando aí ao nosso final, vamos recapitular. Né? Então, a gente falou aí sobre oportunidade versus conversão versus ticket médio, é o faturamento de vocês. Tudo que eu falo aqui está baseado nisso. A questão é, você se preocupar primeiro em converter quem já chega até você, do que em atrair mais pessoas. Isso é mais rápido, é mais lucrativo e você tem controle. Então, é mais simples e rápido focar em conversão primeiro. Vocês não ganham dinheiro apresentando propostas, vocês ganham dinheiro fechando propostas. E não adianta ser qualquer proposta, tem que ser uma proposta que faça sentido para o seu escritório. E como que a gente faz para fechar 2 a cada 3? Primeiro, tem que ter uma rotina comercial inteligente. Né? Ou seja, vocês terem processos de aprofundamento, que é o processo de investigação, vocês têm que saber quando vocês vão fazer presencial, quando vocês vão fazer online, dividir o tipo de cliente. Também não adianta você fazer presencial quando o cliente é um cliente que tem um ticket baixo, que é um cliente que não faz sentido para o seu escritório. Saibam investir o tempo de vocês. Vocês não podem enviar propostas por e-mail e vocês têm que ter uma estrutura de uma proposta comercial irresistível. Beleza? Boa! Bom, gente, então é isso. Agora, vou até pedir a permissão de vocês. Quem tiver interesse em ter o meu acompanhamento para aplicar tudo isso, eu vou apresentar para vocês o que é a minha mentoria. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Ela está baseada justamente nisso aqui que eu falei para vocês. Quem quiser aplicar sozinho, depois até compartilha comigo, vocês conseguem também, mas quem quiser minha ajuda, eu estou aqui à disposição. Essa é uma mentoria que eu faço em paralelo, né? Então, eu achei um tempo aí dentro das minhas demandas com a Arcademy para poder oferecer. São grupos pequenos, onde eu faço um atendimento super exclusivo. Tá? Então, vou aí pedir para vocês uns 10 minutinhos, só para vocês entenderem como funciona. E aí, quem tiver interesse, vou deixar aqui à disposição o link de inscrição e tudo mais. Mas vamos lá, a mentoria Descomplicando Vendas, qual que é a meta que eu tenho com quem faz parte ali desse nosso programa, né? É ajudar a dobrar o seu faturamento através de uma rotina comercial inteligente. Ou seja, a gente está focado no processo de vendas. Tá? Como que funciona?
É um treinamento, então existe uma aula, aulas gravadas, são aulas curtas, objetivas, que eu peguei só o que eu tenho de melhor, para que vocês apliquem, e aí eu dou um feedback e orientação individual, só que em grupo. Tá? Ou seja, vocês podem falar comigo, João, esse slide tá legal? Você acha que isso é um diferencial? O que você acha? Como ficou esses meus números? Qual a conclusão que você tira disso? Eu vou dar feedbacks individuais. E quais são os nossos objetivos? Primeiro, ter indicadores comerciais que te tragam clareza nos números de vocês. Eu vou mostrar como que eu faço isso para vocês. Criar uma rotina comercial para cada um de vocês, para cada um dos escritórios. E criar uma proposta do zero, uma proposta irresistível, um pouco no formato que vocês viram agora há pouco. Vamos lá, vou passar rapidinho por cada um dos módulos. O primeiro deles é domine seus indicadores comerciais. Gente, eu desenvolvi, em parceria com a 1P1 Consultoria, do Vitor, que eu vou até falar sobre ele aqui, porque ele vai dar um dos bônus, uma planilha comercial que, para mim, já vale o investimento na mentoria, tá? Primeiro, ela tem duas fases. Uma delas é controle comercial. Eu não sei se vocês já fazem isso, mas o fato é que vocês precisam dominar os números comerciais de vocês para que vocês possam tomar decisões. Eu já peguei diversos escritórios que estavam quase quebrando porque eles não sabiam, não tinham noção dos números deles. E como que eu fiz com essa planilha? Vocês vão ter que investir 5 minutos para preencher. Ou seja, vocês têm uma planilha de controle, onde vocês vão pôr aqui a data da proposta, o código de vocês, o valor que vocês apresentaram, o valor final, se vocês fecharam ou não fecharam, ou está pendente, qual era a categoria, por onde ele veio e qual a metragem. Só isso que vocês precisam fazer. O resto tudo eu já preparei para vocês. Tá? Sendo muito sincero, eu nunca vi uma planilha com os resultados que eu vou mostrar para vocês agora, nem sistemas que já existem de arquitetura, porque eles não trazem mais informações que eu trago, porque eu sei que eles são práticos. Então, você vai preencher só isso. É claro que se você nunca fez isso, a primeira vez que você for fazer vai dar trabalho, você vai ter que pegar teu histórico. Né? Então, tem gente que nem tenha guardado isso, tem gente que guarda em pasta do Drive, pasta do computador. Vocês vão ter que jogar para essa planilha. Jogou, o resto está pronto. É uma planilha 100% automatizada para quê? Para vocês terem esse tipo de informação. Ou seja, esse ano, vou pegar esse exemplo aqui. Esse escritório apresentou 17, fechou 10, ou seja, teve uma taxa de fechamento de 59%. Qual foi o ticket médio? Quanto deu de desconto? Quanto foram as oportunidades geradas? Né? Então, quanto de dinheiro chegou até mim? Porque eu fiquei com uma parte, mas o resto foi embora. Tudo isso aqui é automatizado. Ou seja, vocês vão poder ver o progresso de vocês. Né? Ah, será que eu melhorei? Será que eu piorei? Onde eu posso melhorar? Ah, 59, o João falou que o ideal é 66. Eu posso melhorar aqui. Opa, mas pelo menos meu ticket médio eu melhorei. Mas aí, do ladinho da planilha, vai ter um mais. Quando vocês clicam no mais, aí que o jogo muda. Vocês vão ter esse nível de detalhamento. Vocês vão poder saber qual que é a taxa de fechamento por tamanho de projeto, por origem de projeto e por tipo de projeto. O que isso pode trazer de informações para vocês? Vocês vão poder olhar, por exemplo, que de todo mundo que vem por indicação, eu fecho 100%. Agora, os que vêm por Instagram, eu fecho 15%. Cara, será que vale a pena mesmo você continuar gastando tempo com o Instagram? Ou vale mais a pena você ativar o seu networking? Ah, esse cliente eu fecho 80%. E vou dar o exemplo de novo, o Instagram eu fecho 15%. Cara, será que não vale a pena você falar todo dia com esse cliente, mandar uma mensagem, falar, e aí, como tá? E a casa nova, tal, para ver se ele tem alguma coisa para fazer, ou ele comprou um apartamento novo? Cara, vocês tomam as decisões baseadas em números e não no achismo, tá? Então, vocês podem ver que, por exemplo, cara, eu fecho, quando é um projeto acima de 300 metros quadrados, eu tenho uma taxa de fechamento alto. Quando é um pequeno, eu não fecho. Por quê? Cara, talvez seja caro para um pequeno. Já aconteceu isso. Eu peguei um caso uma vez, que era um escritório que tinha 6, 7 funcionários. E na pandemia, ela começou a oferecer projetos pequenos. Ela não fechava nada. Por quê? Ela tinha uma estrutura já de escritório que fazia com que a precificação dela fosse alta. Então, aquela pessoa que quer fazer só um quarto, não adianta contratar ela, porque ela vai ser cara para aquele tipo de projeto. E o que a gente fez? A gente falou, cara, para de oferecer, você não pega esse tipo de projeto. Gasta o seu tempo com os projetos grandes, porque você fecha bem esses grandes. Então, essa é uma planilha de diagnóstico comercial. Eu ensino lá na mentoria
como vocês aplicam, e eu dou orientações. Então, quem preenche lá, depois eu vou, vocês podem falar, João, o que você acha dos meus números? E eu vou dar uma opinião, um direcionamento e um feedback meu, baseado em todo o histórico de outros escritórios que eu já atendi. Módulo 2, criando a sua rotina comercial inteligente. Né? Então, quais perguntas eu devo fazer no processo de investigação? Será que eu faço presencial ou online? João, no meu caso, eu tenho tantas propostas por semana. O que você acha que eu devo fazer? No meu escritório ou na casa do cliente? E quando eu tenho muitas oportunidades, se o cliente é de outro estado, eu vou ajudá-los a criar a rotina comercial individual de cada um de vocês. Eu trago, claro, que a base num curso gravado, curtinho, são 2 aulas, acho que de 20 minutos, e pronto. E, por fim, os 7 elementos de alta conversão. Eu vou ajudá-los pessoalmente a construir a proposta comercial de vocês. Ah, João, como que é uma proposta dessa? Eu trouxe aqui um exemplo. Tá? É claro que eu não vou entrar em detalhes aqui de toda a metodologia, apesar que vocês podem também tentar fazer ela e vou ficar feliz também sozinhos. Se vocês quiserem me ajudar, ótimo. Se não quiserem também, aí é uma decisão de vocês, mas eu vou mostrar para vocês como que é uma taxa de conversão, uma proposta irresistível que tem alta conversão. Tá? Então, aqui a gente pensa até na capa, né? Então, a capa, ela é um elemento importante, é um elemento que cria um primeiro impacto, aí a gente entra para aquela frase que chama atenção, muito mais com a proposta comercial, daí a gente pode pensar em outras formas, e a gente vem para os diferenciais, tá? Aqui é quando você traz a sua essência, na verdade, não são diferenciais, aqui é o conceito. Aqui você mostra que o seu escritório é diferente de qualquer outro. O que só tem único no seu escritório? Quais são os seus diferenciais? Porque se você não tem nenhum diferencial, aí vocês estão numa situação complicada. No mínimo, vocês têm a essência própria de vocês. Vocês colocam um projeto de arquitetura, ele vem do repertório de vocês. Né? O mesmo briefing para 2 escritórios diferentes sai em projetos diferentes, porque a forma que eu interpreto aquilo é baseado no que eu acredito, no que eu vivi, no que eu aprendi. E é totalmente diferente do meu colega. Então, vocês têm que olhar para o escritório de vocês e falar, cara, isso eu sou bom, isso eu faço diferente. E aí vocês trazem aqui. Aqui é onde vocês vão mostrar que vocês são diferentes. E aí você vem com os diferenciais. Eu vou te ajudar a escolher seus 4 principais diferenciais. Aqui você pode vir também me mostrar, João, você acha que isso é diferencial? Porque existem 2 tipos de diferenciais, os diferenciais amplos e os específicos. Né? Os amplos são aqueles, atendimento. Atendimento é diferencial, gente? Cara, para mim, atendimento é base de qualquer serviço. Se você falar, João, eu tenho um atendimento incrível. Cara, legal, mas é o mínimo que eu espero de quando eu vou contratar um escritório de arquitetura. Ah, não, mas é que o meu é incrível, mas eu faço isso. Aí é legal. Eu faço aquilo. Tá? Então pensem nisso. Ah, eu cumpro o prazo. Cara, cumpro o prazo é minha obrigação. Eu sei que em relação à reforma, você não domina tudo, né? Mas e às vezes acontece coisas que vocês podem prever, vocês podem ter controles, vocês podem mitigar problemas de atraso. Isso você pode trazer para o cliente, tá? Mas busquem diferenciais que só vocês têm. Atendimento, prazo, para mim é obrigação de qualquer tipo de serviço. Aí você se apresenta, mas quando você se apresenta contando uma história, você gera empatia, você gera conexão. Põe uma foto sua que te traduza. Aí você traz o escopo. É aqui que a gente vai falar sobre os benefícios. Chega de vender planta. Ah, você vai receber planta, 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 planta. O cliente fala, e eu com isso? Eu não quero uma planta luminotécnica, nem sei para que serve. O que eu quero é uma sala que tenha um projeto de luz, onde eu consigo brincar com meus filhos, mas à noite, com a minha esposa, eu transformo aquele ambiente numa sala gostosa para assistir um filme, para jantar. É isso que é um projeto luminotécnico, é esse o benefício. É você transformar ambientes, é você criar vida dentro de um ambiente. O projeto luminotécnico tem uma coisa, um poder incrível, às vezes vocês colocam em uma linha. Projeto de marcenaria. Cara, é incrível. Você entendeu que eu gosto de cozinhar e que eu puxo aquela gaveta e tá minhas facas de estimação. Cara, porque você pensou nisso. Você me perguntou. Eu falei para vocês que eu tenho uma faca que era do meu avô e que eu guardo. E aí vocês colocam projeto de marcenaria. Cara, vocês têm que valorizar, mostrar isso. E aí vem o investimento. Tem técnica para investimento? Tem técnica para investimento.
tem uma técnica para você eliminar desconto. Você bonifica o seu cliente antes de tudo. Tá bom? Então, aqui também o jogo muda. Então, é isso. Aqui é a proposta. E daí, então, como que funciona? Você tem um curso base, super rapidinho, gravado. Se vocês entrarem agora, o módulo 1 e o módulo 2 já está disponível. O módulo 3 eu vou disponibilizar amanhã. Vocês vão ter um formulário de aprofundamento, que é um formulário que vocês vão contar a história do negócio de vocês para mim. Né? Eu preciso me entender aí o momento de vocês, a estrutura do escritório e tudo mais. E aí vocês vão ter o direcionamento online. Vocês vão fazer parte de um grupo no WhatsApp, que tem um link lá, que vocês podem me mandar quantas vezes quiser, uma pergunta para mim. E pode ter print. João, o que você acha disso? Olha, eu preenchi minha planilha de comercial. O que você acha dos meus indicadores? Me manda a planilha e eu vou dar um feedback em áudio até 48 horas úteis depois, tá bom? Lá dentro do grupo. A gente vai ter um acompanhamento estendido, então o curso, a mentoria começa na próxima terça-feira, já nosso primeiro encontro, às 14 horas, e depois vocês vão ter 30 dias de acompanhamento, mais 15 dias estendidos. Tá bom? E são 4 encontros presenciais. Os encontros presenciais é mentoria. Eu vou trazer um pouco de contexto, um resumo do curso, porque às vezes você não conseguiu assistir e tá tudo bem. O curso base é aprofundamento. Tá? A aula ao vivo eu trago o contexto e tiro dúvida, orientação, dúvida, orientação. Tá bom? Vamos lá, quanto que vai custar essa mentoria? O valor que eu vou cobrar dela é de R$ 1.997, tá? Mas essa é a minha primeira turma e eu estou fazendo aí uma promoção de 50% off, tá? Então tá saindo metade do valor. Isso pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 99,85. E esse valor, se vocês pensarem por dia, custa R$ 3,00 por dia, tá? Então é um café. E sendo muito sincero, gente, R$ 997 eu consigo fazer vocês pagarem esse investimento só vocês parando de dar desconto. Tá? Então, pensa aí quanto que vocês deram desconto só esse ano. Estamos aqui agora em agosto, olha para trás, quanto desconto vocês já deram. Eu tenho certeza que eu consigo eliminar esse desconto da vida de vocês. Tá? Então, quando eu precifiquei essa mentoria, realmente eu pensei nisso. Tá? Então, um valor mínimo de um projeto pequeno, custa R$ 2.000. Então, se eu ajudar vocês com um projeto, já valeu a pena. A diferença é que vocês vão ter uma proposta comercial e uma rotina comercial para o resto da vida de vocês, do negócio de vocês. É claro que ele vai evoluir, mas vocês já vão ter essa base. Então é isso, ó. Fora isso, vocês ainda vão ter alguns bônus, tá, gente? Então, o que eu pensei? Para quem quiser, vou só deixar aqui o link. Então, quem já se interessou, fiquem à vontade aí. Vou mandar aqui no chat para vocês o link para se inscrever. Mas temos mais coisa, tá? Então não vai embora não, porque tem alguns bônus que vocês vão ver que vale muito, muito a pena. Aqui, esse link já é com desconto, tá, gente? Bônus 1. Ah, João, mas eu não sei fazer um layout bonitinho. Tudo bem, eu vou entregar para vocês 6 templates de layout de uma proposta de alto impacto. O que quer dizer isso, João? Ah, vai ter lá, capa, mude a sua imagem, mude sua cor, ponha seu nome. Slide 1, conceito, mude aqui, ponha seu texto. Cara, é prontinho. Vocês vão ter 6 modelos, para vocês escolherem aquele que vocês acham mais bonito e aplicar. Isso vai ajudar vocês? Vai ajudar todo mundo que tem um pouco de dificuldade. É no PowerPoint, tá? Porque uma proposta comercial ela tem que ser fácil de ser editada. Ah, João, mas eu domino Photoshop, não sei o quê. Ótimo, faz você. Ah, João, eu quero contratar um designer. Tudo bem, acho que não precisa, porque acho que com template você já consegue. Então, isso aí custaria R$ 497 e vai sair de graça. Ah, João, mas e os textos? Eu tenho um pouco de dificuldade com os textos. Eu vou entregar textos prontos para vocês. Então, ao longo desses meses, eu já fiz dezenas e dezenas de propostas. Ou seja, eu criei um repertório meu de textos e eu vou disponibilizar para vocês. O que eu recomendo sempre é não copie 100%, né? Use as palavras suas, o seu jeito, porque quanto mais humanizada é a sua proposta, mais conexão você gera com seus possíveis futuros clientes. Então, pega aquele modelo, extraia daquilo o essencial e põe as suas palavras. Bônus 3, eu vou dar também acesso à plataforma da Arcademy, que é a plataforma Arcademy Pro. Lá a gente tem mais de 50 conteúdos, desde modelo de contrato, desde como criar uma rotina nas redes sociais, dúvidas, tipos de post, cara, tem muita coisa aqui para dar suporte para vocês.
esse curso não é nem mais vendido pela Academy, mas eu vou disponibilizar para vocês, e aí vem um bônus que para mim também já paga o curso inteiro, que vai ser uma aula ao vivo com o Vitor, da 1P1 Consultoria. A 1P1 Consultoria, ela é especializada em escritório de arquitetura, tá? Ela trabalha somente com escritórios, e ela vai dar uma aula sobre inteligência de precificação e vai disponibilizar para vocês essa planilha, tá? Porque não adianta vocês fecharem mais projetos se vocês fecharem projetos que deem prejuízo. Vocês têm que fechar projetos que estão sendo cobrados da maneira correta. E o Vitor vai ensinar vocês e vai disponibilizar essa planilha, ou seja, depois dessa aula, vocês vão ter uma planilha prontinha para vocês jogarem lá os esforços de vocês, né? É uma planilha baseada na precificação por esforço, que é o que eu considero ideal, não é por metro quadrado, a gente até usa metro quadrado apenas para ter uma referência, mas é por esforço. Ele vai ensinar como vocês devem fazer isso e vocês vão ter uma planilha para passar a precificar da forma correta. Mas por que é precificação inteligente? Porque você compara com o estimado com o realizado. Porque não adianta você fazer uma precificação correta e depois você tinha estimado 50 horas de trabalho e você gasta 100. Já era, foi um projeto que te deu prejuízo. Então, você tem que saber se está te dando prejuízo ou não. Tá bom? Então, vocês têm que precificar de forma correta e entregar de forma correta. Porque se o cliente está te dando trabalho, você está gastando muito mais tempo com ele, vocês estão perdendo lucratividade. E ele vai ensinar isso. Tá? Então, aqui a gente tem um resuminho aí de todos os benefícios, os bônus, né? Então, aí tem mais de R$ 2.600 só de bônus, se eu fosse cobrar para cada um desses presentes que eu estou dando. Outra coisa que eu não comentei, tem sócio? Sócio é de graça. Por quê? Porque eu acho que vocês têm que estar alinhados. Não adianta um participa, daí vai contar o que aprendeu para o outro. Não, eu quero que vocês trabalhem juntos. Para vocês terem resultados, vocês têm que estar com o mesmo aprendizado e às vezes até vocês têm interpretações diferentes do mesmo conteúdo. Beleza? E para quem fechar ainda para essa turma, até sexta-feira agora, amanhã, às 11h59, eu vou dar também um diagnóstico da sua proposta comercial atual via Loom, tá? Aqui que é um vídeo. Então, você vai me mandar a proposta que você tem hoje e eu já vou te dar um direcionamento de tudo aquilo que eu acho que pode melhorar, tá? Ou seja, você ainda nem viu a sua proposta, tá? Eu sei que acho que a Manuela, não sei se ela ainda está aqui, mas eu vou oferecer isso também para a turma que já tá rolando lá, que já entrou, tá? Então é o seguinte, me manda a sua proposta que eu vou te dar um feedback via Loom dos direcionamentos que você deve mudar. Beleza, gente? Então o link vocês têm aqui. Ah, João, mas vale a pena entrar agora? Eu vou usar o que eu ensinei para vocês, que é a escassez de urgência. Cara, o fato é, vocês não precisam entrar agora, vocês podem entrar quando vocês quiserem. Não sei quando eu vou ter outra turma, mas provavelmente eu vou ter outras turmas esse ano. O problema é o seguinte, se você deixar para depois e pintar uma proposta comercial semana que vem ou daqui a um mês, e vocês ainda não têm uma proposta comercial irresistível, vocês ainda não têm uma rotina comercial, talvez vocês percam esse projeto. E aí pode ter saído muito mais caro do que os R$ 997 que vocês vão pagar aqui. Tá bom? Gente, ficou alguma dúvida aqui sobre a mentoria? Querem me perguntar algo? Vou até parar aqui de compartilhar. João, eu queria fazer uma pergunta. A mentoria é em grupo, certo? Mas aí, quando a gente está analisando os diferenciais de cada escritório, isso não teria como ser mais individual? Porque a gente vai compartilhar com os outros escritórios o nosso diferencial, a gente vai abrir para a concorrência o nosso diferencial. Não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou. É em grupo e, sendo muito sincero, Andréa, eu não acho que isso seja um impeditivo, tá? Eu acredito muito que existe clientes para todo mundo, que cada um tem a sua essência, do mesmo jeito que eu compartilhei algumas coisas de outros profissionais aqui hoje, e se for algo realmente muito, mas muito individual, eu posso fazer a resposta somente para você, tá? Então, se você se sentir muito incomodada, João, isso realmente é uma coisa que eu descobri, que nunca vi ninguém fazendo, eu vou te mandar um áudio também, só que em vez de mandar dentro do grupo, eu mando só para você sem problema algum, tá? Mas eu gosto muito desse mindset de abundância, tá? Eu acho que no mercado de vocês, e é um grupo pequeno também, tá? Então eu acho que no meio de lá, encontrar uma pessoa que está disputando o mesmo cliente, vai ser, assim, um caso único, nunca vi acontecer, até hoje. Mas se você falar, João, isso eu não gostaria que você compartilhasse, porque eu não tô segura disso, e eu vou te mandar um áudio só para você, tranquilamente, tá? Aliás, eu acho que até é um bom ponto, e eu vou até sugerir para lá dentro do grupo da mentoria, é um grupo que já está rolando,
que quem quiser que alguma resposta seja individual, eu não vejo problema nenhum. Em vez de mandar dentro do grupo, eu mando no individual, tá? Mas acho coerente, eu só quero trazer um pouquinho dessa questão da abundância mesmo. Eu acho que tem coisa assim, mas eu acho que a grande maioria são dúvidas muito comuns. E eu gosto, porque às vezes quando eu respondo a dúvida de um, funciona para o outro também. Mas você tem razão, às vezes é uma coisa tão específica e que você demorou tanto para descobrir, é uma coisa que você nunca viu acontecer, que talvez você não queira que outras pessoas saibam e você está no total direito disso, tá bom? E aí as sessões são online, ao vivo, da mentoria? São Já tem, online e ao já tem vivo. data, sim. Já tem data, começa terça-feira que vem e é toda terça-feira durante 4 semanas seguidas. Quando você não consegue participar, as sessões ficam gravadas, tá bom? É às 2 horas da tarde, o mesmo horário que aqui, e tem um grande motivo para isso. Ah, João, mas no meio da tarde? Sim, porque vocês têm que começar a criar uma rotina de vendas. O que eu espero é que assim que acabe a mentoria, vocês continuem com esse horário para parar, respirar e analisar todo o seu processo de vendas. A gente tem que entender que vendas é fundamental para o nosso negócio e que investir, não é nem gastar, investir 1 hora por semana, né? Então, nosso encontro é de 1 hora, 1 hora e meia, porque tem as perguntas, então vai depender um pouco da própria turma, né? Mas investir 1 hora, 1 hora e meia para você no seu negócio, ele tem que fazer parte do seu dia a dia. E eu acredito que é assim que tem que ser. Né? Então, eu respeito, eu tenho filhos, eu sei que tem muitos profissionais que também têm filhos, têm namorados, esposa, o que seja, e eu acho que um negócio saudável é um negócio que também respeita o nosso tempo pessoal, com a nossa família, para a gente fazer o que a gente quiser. Tá? Então, eu gosto de trazer para o horário de trabalho, porque é um investimento para o horário de trabalho. Tá Eu bom? tenho mais uma dúvida, desculpa aí que eu estou dominando as dúvidas. Não, mas eu acho ótimo, pode perguntar. A gente tem que ter assistido todas as aulas online antes da primeira sessão, porque assim, eu estou fazendo alguns cursos ao mesmo tempo, aproveitando que eu estou numa fase um pouco mais tranquila, e eu também tenho uma bebezinha pequena, então, só para saber, assim, às vezes que eu fico preocupada, eu quero participar, mas não vai dar tempo de assistir todas as aulas antes da primeira mentoria. Não, toda a mentoria eu já trago um contexto de um tópico que a gente fala nas aulas. Se você não assistiu, você já vai conseguir pegar, e aí já vai conseguir, inclusive, sair de lá aplicando ou tirando dúvidas, mas depois você volta para o curso para você ver aprofundamento. Tá? Essa tua pergunta é interessante, eu gosto de fazer uma analogia. E vocês vão ver até que eu falo muito sobre analogia. Na proposta comercial, quando você faz comparativos com algo que o cliente entende, fica muito mais fácil. E eu faço um comparativo com o manual de instruções. Imagina o seguinte, você comprou um celular. Cara, você consegue sair usando ele. Mas se você ler o manual de instruções, você vai usar todos os recursos. O curso base são todos os recursos, é o aprofundamento. Só que se você não conseguir ler o manual de instruções, o que eu vou compartilhar com vocês durante os encontros ao vivo já é suficiente para você ter resultados, tá bom? E as aulas são super curtas, e vou até dar uma dica aqui que eu devia até dar, depois eu vou dar lá no grupo do WhatsApp, coloque na velocidade pelo menos 1,25 até 1,50, tá? Existem estudos que comprovam que o nosso cérebro, ele absorve mais a informação do que a nossa capacidade e velocidade de falar. Tá? Então, quando você coloca no 1,25 ou 1,50, faz com que você absorva a informação por completo e, mais do que isso, você presta mais atenção. Quando você ouve muito devagar, você está ouvindo o passarinho, o barulho lá no corredor. Quando você aumenta a velocidade, você está aqui, ó. Você não ouve nada que está acontecendo em volta de você. Então, isso vai fazer com que uma aula de 20 dure aí 15 minutos, ou até menos, tá? Mais alguma dúvida, gente? Eu vi aqui que tivemos alguns elogios, muito válida as tuas informações. A Monique, obrigado pela aula, top, legal. Bom, gente, então é isso. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha valido a pena. E até a próxima, até o nosso próximo encontro. Sejam bem-vindos aqueles que resolverem fazer parte aí da mentoria. A gente se vê na terça-feira para você que entrou aí para esse grupo da mentoria.